Pessoal, hoje nós vamos atender o Nicolas, tá? A mãe dele alertou pra gente que o cabelo foi cortado da última vez e o profissional ele cortou muito a franja, como ele tem esses dois redemoinhos aqui, dos dois lados, então a gente precisa preservar bem esse comprimento da franja, tá? Para não acontecer isso, de ficar torto, ficar levantando acima da sobrancelha. Outro ponto aqui, na coroa da cabeça, sempre tem esse redemoinho, todo mundo tem. No caso dele, como o cabelo dele é muito liso, ele levanta com facilidade. A gente tem que preservar também esse fio, tem que ficar um pouco mais longo para pesar. Aqui já está no limite, porque da última vez que foi cortado, provavelmente deixaram bem curto, ele devia estar arrepiando. Agora ele está começando a baixar. A gente vai dar uma acertada nesse cabelo, só na tesoura, sem uso de máquina. A máquina vai ser só para fazer o acabamento aqui do pezinho e não vou usar nem desfiadeira, porque já está bem repicado com a desfiadeira inclusive. A gente vai fazer algumas camadas, mas só com a tesoura de fio navalha, tá? Vou começar sempre molhando o cabelo, tá? O uniforme, toda a extensão do cabelo, sem precisar exagerar, tá? Não precisa encharcar tanto o cabelo, isso vai dar mais trabalho depois para secar. Nesse caso dele aqui, eu vou começar pela franja. Acho que é bem interessante porque a gente já define esse comprimento da franja. Não aconselho nunca a fazer essa franja assim, penteando reto aqui na testa e cortando junto à testa, tá? Sempre puxando no dedo, tá? Puxa a mecha no dedo, afasta um pouco da testa para cortar, porque senão ela cai muito reta e depois a gente não consegue repicar ela. Outra ideia é já começar a dar uma repicadinha nela aqui para fazer algumas camadas antes de definir o comprimento, tá? A gente tira só essa primeira base aqui bem fina, não precisa medir franja exato como faz em corte feminino geralmente, tá? Aquele triângulo e tal. A gente sabe que a franja ela vem no limite até aqui, tá? Ao final das duas sobrancelhas. Então levanta essa primeira mecha aqui, o máximo da franja que você conseguir levantar, separa só a mechinha da frente aqui, ó, mínimo, e vamos cortar aqui cerca de 1 a 2 centímetros. Quanto mais cabelo a gente cortar aqui, mais camadas a gente faz aqui embaixo. E quanto mais levanta também essa mecha, mais cai repicado, tá? Cortamos a primeira, do meio. Agora a gente pode pegar mais uma lateral, corta um pouco menos e mais uma na outra lateral. Assim a gente já repicou a franja inteira, tá? Depois disso a gente pode definir o tamanho dela. Lembra sempre de deixar, como eu falei no caso dele, essa franja tem que ficar grande porque esse redemoinho aqui ele levanta o cabelo, ele está molhado. Depois que ele estiver seco, ela vai subir muito. Então a ideia, se no caso aqui é deixar essa franja até a altura da sobrancelha, vamos deixar um dedo a mais pelo menos, tá? Porque depois ela vai secar e vai subir. E o acabamento vai ser com o cabelo seco, como é sempre feito. Depois que o cabelo estiver seco, a gente ainda vai tirar mais algumas pontinhas e isso ainda vai subir mais a franja. Então vamos definir aqui o tamanho, um dedo abaixo da sobrancelha. Seguindo aqui até a lateral, mais ou menos por aqui. Okay. Continuando o corte, a gente já pode definir toda essa base dele aqui, o comprimento dele todo. No caso dele, ele quer descobrir a orelha toda, tá? Então a gente vai fazer toda essa volta, o contorno da orelha, básico, assim como
qualquer corte que descobre a orelha, ele faz o pezinho, a gente vai fazer toda essa base, depois a gente vai tirar o excesso com a maquininha, mas é só excesso mesmo. Então vamos começar aqui levantando o cabelo com o pente, tá? Chama de bater tesoura, tem muita gente que hoje chama de pente corrido, né? Levantar a mecha com o pente e vir cortando com a tesoura, subindo. No caso dele, como não vai ser curto, a gente só precisa tirar essa base mesmo da orelha. Então levanta aqui, corta esse excesso. Protege sempre com o pente aqui, ó, para não chegar com a tesoura muito próximo da orelha, tá? Fazer essa volta, tirando o mínimo possível, tá, gente? Não suba aqui da orelha, só para descobrir a orelha. Ok. Vamos fazer esse mesmo processo em volta de todo o cabelo, tá? Cerca de 1 ou 2 dedos só. Levantando com o pente e tirando só esse excesso. Parte de trás a mesma coisa. Continuando a lateral. Puxa com o pente, corta. Sempre protegendo a orelha aqui com o pente, tá? E a próxima até chegar aqui na coroa da cabeça. É muito fácil observar, depois que você corta essa primeira mecha, cortou a primeira, muito fácil observar as pontas nas próximas. E aí é só seguir. Ponta. Como a gente explicou no outro vídeo, sempre explica isso aqui. Você pode puxar essa mecha em cima, uma um pouco mais a lateral, mais uma aqui que seria, no caso, pense assim, como se fosse quadrado. Na cabeça tivesse uma régua aqui e uma aqui. Essa seria a quina. Pega a próxima, observa onde tem ponta e tira. Vai fazendo toda essa volta. Ok? Na parte de trás a gente vai precisar pegar mais uma mecha um pouco mais abaixo. Como a gente puxou essa vindo da lateral, ela tá até aqui. A gente precisa puxar mais uma mecha aqui e mais uma embaixo. A última, que é bem na base. Pronto, vamos repetir esse mesmo processo do outro lado. Levanta a franja, que é a nossa mecha guia. Corta a ponta. Próxima mecha. Fica muito fácil observar onde sobram as pontas, tá vendo? Depois que a gente corta a primeira, a próxima, você vai perceber muito fácil que são pontas, que é bem menos do que essa primeira mecha que a gente puxou. Até aqui. Próxima mais a lateral. Lembrando de não tirar até o redemoinho, tá? A gente para um pouco antes, o redemoinho a gente vai fazer por final. Importante fazer até com o cabelo seco. A gente vai saber até onde pode ir, para esse cabelo não levantar mais. Agora uma mecha na lateral. Seguindo até a parte de trás, como a gente já fez do outro lado. Uma mais abaixo. E a última bem na base.
Próximo passo, vamos secar esse cabelo. Observa como é o formato desse cabelo. A gente vê a franja, os redemoinhos, para onde ele leva os fios, como a gente já falou antes desses redemoinhos. Aqui também na coroa da cabeça ele tem um redemoinho bem visível. Vamos secar o cabelo de acordo com o que a gente percebe ele naturalmente, como ele cai. E a gente já vai secando, modelando esse cabelo, fica mais fácil para trabalhar. Essas pontas. Tá. Vou levantar e buscar as pontinhas com o cabelo seco, tá? Quanto mais mechas a gente puxar e buscar a ponta, melhor fica o acabamento. Na lateral a gente faz o mesmo processo. Levanta a mecha na vertical e vamos buscando mais algumas pontas. Quanto mais pontas a gente tirar assim, mais em camadas ele vai cair. O acabamento fica melhor. Importante, às vezes, afastar um pouco do cliente, tá? Do cabelo, para a gente observar alguns detalhes que não dá para enxergar muito de perto. Você percebe onde tem uma mecha mais escura, mais cheia, e ali nela você puxa uma mechinha que você sempre vai achar uma ponta. Na parte desse redemoinho aqui, na coroa da cabeça, a gente nem precisou cortar, porque ele já estava curto. Então, no final agora com o cabelo seco, é bom levantar só para observar se tem algum pontinho que a gente possa tirar, que não comprometa o comprimento dele, porque senão ele vai levantar. Mais uma vez, buscar uma pontinha na franja para a gente finalizar. Nunca é demais. Agora vamos fazer só o pezinho, tá? Com a maquininha, só tirar o excesso mesmo. Marcar a costeleta aqui, definir o tamanho dela, tirar o excesso na nuca e vamos finalizar o corte. Começar por essa lateral. Deixa aqui pelo menos um dedinho de costeleta, tá? Lembra que costeleta de criança, ela não é igual de adulto, a gente não deve deixar ela tão larga, tão grossa, tá? Tem que ficar um pouquinho mais fina, sem entrar aqui. Se a gente entra demais, esse cabelo cresce em uma semana, já começa a aparecer. Passando para a parte de trás, vamos tirar só o excesso da lateral. O outro lado, o mesmo processo. E preservando o máximo aqui desse cabelo, tá? Nunca suba. Tira só o excesso mesmo. Faz reto, quebra as quinas para não ficar tão quadrado. Mas também não é pra gente fazer ela arredondada, tá? Emborcada. Esse cliente peça, mas é muito difícil acontecer. Uma dica legal aqui para não errar no tamanho, no comprimento da costeleta, para ficar os dois lados iguais, é afastando um pouco do cliente, olhando de frente, a gente consegue observar se está certo.
perceberão que aqui eu não fiz uso de escova nenhuma, eu usei só o pente mesmo e a própria mão, tá? Para secar esse cabelo e modelar ele. Vai dar preferência de cada um, vai ter módulo, vocês vão ter módulos que vão aprender a usar a escova raquete, a escova redonda mesmo para modelar o cabelo e tal. Nesse caso aqui o cabelo dele é liso, a gente faz só com a mão, com o pente, fica bacana. Eu vou finalizar com uma pomadinha, tá? No final. Pode ser usado reparador de pontas, ou pomada, ou até um creme de pentear. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por acompanhar nosso vídeo. Hoje a gente está aqui com o nosso amigo modelo Nick. Valeu, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações. Meu nome é Marcos Samashi, do Cabelo Clube. Obrigado.